A paz, igreja. Amém. Aí sim. Agora eu ouvi. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Hoje é o dia do Senhor, o dia que a gente sai das nossas casas para cultuar, agradecer o nosso Deus. E por isso a gente tem que estar muito feliz. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas 22. Lucas 22, 50 a 51. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Amém? E o texto diz assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. No texto de João, vai dizer que foi Simão Pedro que decepou a orelha do ajudante do sumo sacerdote. Amém? Podem se assentar, quem ainda estiver em pé. E a gente vai meditar um pouco sobre essa palavra, esse texto curto, mas que tem muito para nos dizer essa noite. Amém? Estou sentindo vocês meio desanimados hoje. É um pouco domingo à noite, comecinho já pensando da segunda-feira, né? Mas Deus é bom e vai estar conosco a semana inteira. Amém? Então, vamos lá. Quem aqui, e eu vou falar sem culpa, porque o pastor já assumiu que assiste, então eu vou falar sem medo. Quem aqui assiste filme da Marvel? Assiste? Gente, lá em casa a gente assiste muito filme da Marvel. E eu lembro que, vocês lembram um tempo atrás, quando saiu o filme do Doutor Estranho, o primeiro? Lembram? Quem não assistiu, assista. Vale a pena. Só para a gente ter uma ideia do que passa, quem conhece já sabe a história. Mas o Doutor Estranho, ele, antes de ser o Doutor Estranho, ele era um neurocirurgião. E neurocirurgião tem uma fama, né, de ser muito preciso, porque cirurgia já exige muita precisão dos movimentos da mão. E o neurocirurgião ainda mais, porque ele age ali, opera em tecidos nobres do corpo, o cérebro, medula. E são tecidos que facilmente podem ter lesão, né? Por isso, qualquer erro milimétrico pode causar muito prejuízo para o paciente. Por isso, ele tem que ser muito bom. E ele era um médico desses, muito bom, muito famoso, muito rico, muito procurado e muito orgulhoso, muito cheio de si mesmo. Só que um dia acontece uma perda, né? E é disso que eu gostaria de falar. Ele perde. Ele sofre um acidente de carro,
porque ele estava no celular e ele perde os movimentos da mão. Agora, você imagina para um neurocirurgião perder os movimentos da mão. E naquela época, era um momento que mexeu muito comigo, porque foi quando eu comecei a ter sintomas. E para quem é fisioterapeuta, movimento da mão também é importante. Não no mesmo grau, mas é fundamental. E o primeiro sintoma que eu tive foi na mão direita, na pinça. Né? Quando você encosta aí o dedão no indicador. Isso era difícil para eu fazer, encostar o dedão no indicador. E eu sabia que algo estava acontecendo ali. E aquilo me entristeceu demais. Porém, Deus, ele fala conosco em todo tempo. Vocês creem nisso? Creem? Naquele momento em que eu estava ali assistindo o filme, e o que acontece? Ele perde o movimento, conversa com o físio, né, dele, e o físio relata que sabia de um outro paciente que tinha sintomas parecidos e que tinha ficado muito bom. Enfim, aí entra a parte, né, lúdica da história, mas ele perdeu para ganhar. Ele deixou de ser um neurocirurgião e passou a ser o herói da Marvel. Vocês entendem o que eu quero dizer? Naquele momento, Deus falou comigo: confia, nas tuas perdas eu posso te dar coisas inimagináveis. E eu não entendia como, embora eu estava ali assistindo e via que, às vezes, é uma questão de como a gente olha para as situações, de como a gente enxerga, mas as perdas, elas têm essa qualidade se a gente souber olhar para elas de forma diferente. E muito mais quando a gente vive as nossas perdas com o Senhor. Porque aí não só a joia do tempo, mas tudo aquilo que pertence ao Senhor e que Ele pode fazer. Né? E te levar por caminhos que talvez não sejam aqueles que você sonhou, mas que no final serão caminhos que o Senhor sonhou para você. E que talvez sejam ainda melhores do que aqueles que você tinha planejado. Amém? Então, hoje, o desafio é falar um pouco dessa situação de conflito, já que o tema desse mês fala disso, do conflito, do perdão. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o Malco. O Malco é esse rapaz aqui que teve a orelha decepada por Pedro. Então, eu queria contextualizar um pouco aqui. O momento Jesus foi traído e ele foi entregue. E aí o Malco estava lá justamente para prender Jesus. Só que o Malco, ele era ajudante do sumo sacerdote. Vocês sabem o que ele fazia? Sabem? Então, assim, primeiro, para ser ajudante do sumo sacerdote, é porque um dia ele seria sacerdote. Então, ele era da tribo de Levi.
ele era levita. Os levitas eram separados para o serviço do templo. E Malco, ele foi desde muito cedo separado para o sacerdócio, não para outro serviço, que tinham vários. Então, ele estava na reta final, porque ele já era ajudante, né? Então, ele estudou de 5 a 8 anos a Torá. Ele passava plantões de 12 horas, colocando lenha para que o fogo do templo não se apagasse do altar. Ele tinha um trabalho árduo. Só que Malco, ele era reservado, separado para ser sacerdote. E sacerdote não podia ter deficiência física. Pode sacerdote sem orelha? Pode? Vocês acham que pode? Não. É para que a gente entenda a profundidade desse texto, que parece só um momento de fúria de Pedro, né? Que estava ali muito bravo e que resolveu decepar a orelha direita de Malco. Eu, conjecturando, tá, imagino que Pedro sabia exatamente o que estava fazendo, porque ele foi muito preciso. Imagina o pescador cortando a orelha. Peixe nem tem orelha, né? Assim, para fora do corpo. Não é um lugar aonde ele iria. Não é um lugar comum, concorda? Ele poderia furar o abdômen, cortar a cabeça, sei lá, é estranho ele cortar a orelha. Então, eu imagino, eu penso, que Pedro sabia exatamente o que estava fazendo, mas o texto não diz. É uma conjectura. Ele tinha que ter a orelha direita perfeita, a mão direita perfeita e o pé direito perfeito. A mão tinha que fazer um movimento de oposição. O dedão e o dedinho tinham que encostar. Porque é assim, até hoje, que a gente analisa deficiências da mão. O pé tinha que ter o dedão, porque o dedão, o dedinho e o calcanhar são o equilíbrio do pé. Se uma pessoa perder o dedão, ela é considerada deficiente. E Malco estava na reta final para ser avaliado, para conseguir ser sacerdote. E aí Pedro chega e acaba com a vida dele, acaba com os sonhos dele. Mas vocês já perderam? Alguém aqui já perdeu algo muito importante? Alguém aqui já se viu num momento em que o seu sonho foi interrompido por uma perda? Não? Então pare e pense. Porque hoje o Senhor vem dizer nessa noite que para toda perda existe uma cura. Que para todo corte, para toda ferida, para todo machucado, existe um poder curativo do Senhor Jesus em nossas vidas. Você crê nisso? Então, você pode glorificar o Senhor? Você pode dizer glória a Deus, porque esse Deus é maravilhoso. Em meio às nossas perdas, em meio aos momentos em que a gente acha que não tem mais jeito, que não tem como consertar isso. Eu estou falando de coisas que são
que não tem conserto. E você já desistiu. E é nisso que o Senhor vem tocar nessa noite. Daquele sonho que você desistiu, porque no meio do caminho você perdeu. Amém? Você crê nisso? Só os que creem falam amém. Então, a primeira coisa que o Senhor me ensinou nesse texto, e que eu gostaria de partilhar com vocês, é que hábitos do passado podem cortar os sonhos do futuro. Me diz aqui, Pedro andava com Jesus? Estava com Jesus. Era o momento já da crucificação. Pedro andou com Jesus. O que Pedro estava fazendo com uma espada? Vocês já pararam para pensar? Jesus era extremamente pacificador. Jesus era um homem de paz. Ele era revolucionário, mas um revolucionário de paz. Ele, não, em momento nenhum, ele incentiva. E naquele momento, ele fala basta para Pedro. O que Pedro estava fazendo com a espada? Ele foi pescador, mas ele foi. Talvez ele tivesse o hábito de andar com uma faca, sei lá, alguma coisa assim, e estivesse com ele naquele momento. Então, presta atenção numa coisa, que o Senhor me exortou, e eu vou repassar a bronca, vocês acertem aí com ele. É que, por que a gente carrega coisas do passado, hábitos, que já não condizem com os ensinamentos do Senhor? Porque mesmo a gente andando com o Senhor Jesus, a gente carrega espadas. Tá. Então, presta bem atenção. O seu hábito, o meu hábito do passado tem o poder de cortar o sonho do futuro. Entenderam? Pegaram a visão, como diz o pastor? O seu hábito do passado tem o poder de cortar o sonho do futuro. Não está acontecendo, talvez porque a gente ainda não deixou aquele hábito horroroso do passado. O sonho está sendo abortado ainda, talvez porque a gente esteja carregando o hábito do passado. Qual é a nossa espada? Pare e pensa com você aí. Qual é a espada que você carrega? Capaz de cortar o seu sonho. Capaz de cortar o sonho do seu irmão. Porque Pedro cortou o sonho de Malco. E nós temos esse poder de cortar tanto o nosso sonho quanto o sonho de quem olha para você, sabe que você é cristão e olha para o seu passado que você carrega na cintura e não entende como pode um cristão carregar essa espada na cintura. Nós temos que ser exemplo. Nós, como igreja, precisamos ser o povo que acolhe e não o povo que corta orelhas de quem está chegando cheio de sonho. Às vezes o irmão está chegando cheio de vontade de fazer muitas coisas, mas o meu lado ranzinza
do passado, que não foi curado, que não foi tratado, age como uma espada que corta sem dó o sonho do nosso irmão, que está começando a caminhar na presença do Senhor. Não é uma coisa fácil de ouvir. Eu fiquei me perguntando e me questionando, e olhando para mim e vendo o quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso melhorar, para que as minhas palavras não cortem os sonhos dos meus filhos, do meu marido, dos meus irmãos. Para que o meu jeito pessimista, às vezes, não sirva como uma navalha afiada, cortando aquele que crê, que tem esperança. Entende? Você pode glorificar o Senhor, eu sei que é duro. Eu sei que é uma palavra muito dura de ouvir. Mas glória a Deus, porque Ele nos exorta. Porque Ele hoje nos convida a deixar os velhos hábitos, a deixar para trás toda aquela mania de falar mal dos outros, toda aquela mania de ser pessimista, toda aquela mania de não acreditar nos sonhos, toda aquela mania de olhar exigente demais para aquele que está começando. É duro de ouvir, mas uma igreja que caminha com o Senhor Jesus joga fora as espadas. Amém. Larga fora o passado, nasce de novo. É uma igreja que ajuda a construir sonhos e não derrubá-los, e não jogá-los fora. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Só um minutinho. Às vezes cansa um pouco. Aí vocês glorificam o Senhor. Amém? A segunda coisa que esse texto me ensinou, o momento em que perdemos tudo, pode ser a grande oportunidade de ser tocado por Jesus. Pare e presta atenção. Malco perdeu a orelha. Eu fico imaginando Malco naquele momento. Eu acho que a vida dele inteira passou pela cabeça, não é? Tudo o que ele fez para chegar até ali. E num golpe, perdeu. Não era mais possível sonhar com aquilo. O que ele iria fazer dali para frente? Ele era levita, separado para o sacerdócio. O que ele iria fazer? Talvez você esteja nesse momento. O que eu vou fazer daqui para frente? Não enxergo solução, não vejo possibilidades, não enxergo dentro daquilo que eu sonhei, que trabalhei para realizar. Não há o que eu possa fazer. E não havia o que o Malco podia fazer. Mas ele perdeu pertinho de Jesus. Aonde ele estava? Pertinho do Senhor. Toda perda que você tiver, se você estiver próximo o suficiente do Senhor, é só uma oportunidade de ser tocado pelo Jesus. Amém? Você imagina que ele foi para aprender e foi tocado pelo Senhor. Quantos desejam aqui nessa noite ser tocados por Jesus? Está fraco? Você deseja o toque do Senhor Jesus nessa noite?
esteja perto dele. Esteja perto o suficiente. Sempre perto. Quando ganhar e quando perder. Pois quando ganhar, você poderá pertinho glorificar o nome dele. E quando perder, você terá a oportunidade de ser tocado e curado pelo Senhor dos Exércitos, pelo Senhor dos Senhores, por aquele que cura, por aquele que liberta. Não é qualquer toque, não é qualquer neurocirurgião, não é qualquer herói da Marvel, é o Senhor Jesus. Então, mas eu perdi o emprego, oportunidade de ganhar um emprego melhor. Eu perdi a minha saúde, oportunidade de ser tocado por Jesus e ser levado a lugares que você nunca imaginou, e ter sua fé transformada, e ter sua casa transformada, em ter sua família. Eu não sei o que você perdeu, eu sei o que eu perdi, mas eu também sei que pertinho daquele que cura, que liberta, que restaura, que renova, a gente pode ser curada. E eu quero que você preste atenção numa coisa. Está aqui um tremendo conflito, né, pastor Léo? Então, eu me imagino essa cena acontecendo em milésimos de segundo. Malco chegando, Pedro estressando, a orelha caindo, Jesus dando um grito. Olha tudo isso em milésimos de segundo acontecendo. E Jesus não sabia que Malco estava ali para prender ele. Sabia ou não? E o que ele faz com Malco? Ele restaura o sonho. Mas ele ia prender. Mas Jesus sabia o ministério. Jesus sabia que foi chamado. Ele fala, não vou deixar de realizar o desejo de meu Pai. Aos que são da espada, a espada, não é? Mas Jesus perdoa e Jesus cura. Ele não só perdoa, ele cura e ele restaura sonho. Que sonho você perdeu? Que sonho ficou no caminho? Que sonho ficou abandonado? Hoje é a noite que o Senhor tem separada para renovar, para restaurar, para curar os nossos sonhos. Amém? Eu imagino, eu não consigo fazer o gesto, mas faz aí por mim, por favor. Jesus colocando a orelha no lugar. Encosta a mão na orelha. Encosta. E colocando a orelha de volta. Jesus restaurando um ministério. Qual é o seu ministério? O que o Senhor te chamou para fazer? Por que está parado? Por que está adormecido, irmã? Por quê? O Senhor te chamou para isso. E o Senhor, Ele vem nessa noite, de uma forma especial, colocar a orelha no lugar. Ele vem restaurando os ministérios, porque é para a glória e honra do nome dEle. Então, eu não sei, porque eu já fiz isso. Eu já parei no meio do caminho, eu cansei. Eu disse que eu não faria mais, porque estava pesado demais, difícil demais. Mas o Senhor
tem restaurado o meu ministério. E mais do que isso, Ele tem restaurado a minha vida, a minha família, a minha saúde. Tem me colocado em lugares que eu não imaginei. Tem me colocado aqui novamente para falar do amor deles para você, para vocês. Então, o que me motiva a sair da cama todos os dias é saber, não o que eu sei pelo que eu estudei, porque se eu for me apegar ao que eu sei, eu não saio da cama. Mas, pela experiência de quem vive com o Senhor e já viu coisas acontecendo, e já viu milagres acontecendo, e já presenciou grandes coisas, fica difícil ignorar isso tudo. Eu já vi pessoas e mais pessoas sendo curadas. Eu já vi famílias sendo restauradas de histórias tristes demais. A minha história é uma história muito difícil. É uma história de que, se não fosse Deus, desde criança, cuidando de mim, o tempo todo, eu não estaria aqui com certeza. Mas hoje é a noite que o Senhor tem, separada, preparada para restaurar teu ministério. Você crê nisso?